Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, no Dia Internacional das Mulheres, um texto que está lá em Lucas 24. Vamos ler a partir do primeiro versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. É interessante a gente observar, então, que as primeiras testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus foram exatamente as mulheres que caminhavam com ele. É interessante, então, a gente vê que elas chegam, elas veem que o túmulo está vazio e encontram dois anjos que dizem a elas o que está acontecendo. E aí a gente vê, vamos ver então a partir do versículo 8. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. As mulheres, então, foram as primeiras testemunhas, foram aquelas que anunciaram a ressurreição de Jesus, mas os apóstolos, os discípulos, não acreditaram nelas. É interessante a gente pensar que o evangelho, são as boas novas, pregadas tanto por homens quanto por mulheres. São as boas novas testemunhadas tanto por homens quanto por mulheres. E é incrível a gente observar como muitas vezes a voz das mulheres não é ouvida ou muitas vezes a voz das mulheres é silenciada. Mas isso não faz parte do evangelho. Porque a gente vê aqui que elas foram levadas a anunciar, elas foram as primeiras que viram e elas foram aquelas, que foram contar para os apóstolos. Então é interessante também a gente lembrar sempre que Jesus, ele valorizou as mulheres. Jesus tinha mulheres como discípulas, Jesus ouvia as mulheres, Jesus andava com mulheres e Jesus nunca fez acepção de pessoas. As mulheres faziam parte do seu ministério, as mulheres sustentavam o seu ministério e as mulheres tinham um papel fundamental naquilo que Jesus estava propagando e construindo. Que nós possamos nos lembrar disso e que nós possamos ouvir as mulheres e que nós possamos acreditar nas mulheres. A Igreja do Cristo da Fama é uma igreja que tem mulheres que são chamadas, escolhidas e que têm cumprido o seu papel para anunciar as boas novas do reino de Deus. A todas vocês, mulheres, feliz Dia Internacional da Mulher, e que nós nunca nos esqueçamos. Precisamos ouvir as mulheres. Até mais. Tchau, tchau.